O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus às multidões dos judeus: Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, dada para o mundo. Os judeus discutiam entre si, dizendo: Como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em nós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, porque a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai. Assim, o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu, não é como aquele que os vossos pais comeram. Eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimo irmão, pároco dessa paróquia, Padre Robinson, nossos diáconos, Fabrício e Sandro, todo o povo de Deus aqui reunido para esta grande festa solene, festa do corpo e sangue do Senhor. Nesta manhã, nós fazemos essa grande memória, este memorial na Santa Eucaristia, que é a Santa Missa, que é a grande ação de graças, que é o sacramento da unidade da Igreja. Esta festa foi instituída em 1264, pelo Papa Urbano VIII. Depois que um padre alemão, que tinha dificuldades de acreditar na Santíssima Eucaristia, na transubstanciação, na transformação das espécies em corpo e sangue, ele, celebrando uma Eucaristia, celebrando uma Santa Missa, a vizinhos de Orvieto, transformou-se então em sua frente a carne e o sangue de Cristo em carne e sangue. Ele imediatamente procurou Urbano. Urbano morava em Orvieto. O Papa Urbano residia em Orvieto, na Itália. E o Papa Urbano escreveu uma bula, transitórios, transitar. Até então, no princípio da Igreja, só se levava a comunhão para os doentes. Missão essa reservada aos presbíteros, aos padres e aos diáconos. E claro, aos bispos. Depois, com o Concílio Vaticano II, grande concílio, João 23, ele permite que os leigos possam ser ministros extraordinários da Sagrada Eucaristia, desempenhando este bonito papel de servir
a comunidade fazendo o trânsito também de Jesus Eucarístico. Muito bem, a dimensão bíblica que está aqui diante de nós, dimensão bíblica que acabamos de proclamar para todos. Este fazendo passar fome para ver e observar ou não seus mandamentos, ele te humilhou fazendo-te passar fome. Ele te humilha, mas ele te exalta, te alimentando-lhe com o maná. Deuteronômio, que nem teus pais conhecieis. Que pão era esse que desceu do céu? Pão esse que alimentou o povo em marcha, a caminho. Quem faz um grande caminho, percorre uma grande estrada, sempre carrega um lanchinho. E é preciso se alimentar. E também tomar algo. Assim Deus não deixou o seu povo sem alimento. Fez descer do céu o pão que era pão dos anjos, o alimento salutar dos anjos. Não te esqueças, disse Deus, que te fiz sair do Egito. Eucaristia é memória. Não esqueçam na missa que a missa não é só a consagração, que a missa não é só a homilia, que a missa não é só os cantos, que a missa não é só um coroinha, que a missa não é só o padre, mas que a missa somos todos nós, envolvidos no Santíssimo Sacramento do corpo e sangue do Senhor. Eu vou à missa e basta eu comungar e estou satisfeito. Não. Você precisa se alimentar desde o sinal da cruz até a bênção final. Toda a Eucaristia, a celebração eucarística, ela é o memorial de Cristo. Não te esqueças que eu te fiz sair do Egito, da casa da escravidão. Eucaristia liberta. Eucaristia não escraviza. Se você comunga e se sente escravo, tem alguma coisa errada com você. Você precisa comungar e se sentir livre. Livre não é libertino. Livre é na liberdade de filho e filha. Não é libertinagem. Liberdade exige de nós compromisso. Todo homem, toda mulher que são livres, sabem onde pisar, onde devem caminhar. Te fiz sair da escravidão e fui teu guia. A Eucaristia é guia, é alimento no deserto da vida. Não é todos os dias que nós estamos bem para nos aproximar da mesa. Não é todas as missas que nós estamos com o coração muito leve para se aproximar de Jesus Eucarístico. E às vezes temos situações de deserto, de aridez, de muito sol, de tristeza, de sofrimentos. Mas não é por isso que você vai deixar de se alimentar. Eu nunca ouvi dizer que uma pessoa que esteja com infecção generalizada ou qualquer que seja, não deva tomar um antibiótico. Se você está doente, você precisa da Eucaristia. Eu sou muito pecador. Agora que você precisa mesmo, meu filhinho, minha filhinha. Mas eu... sim. Você precisa desse alimento completo da vida da igreja. Se você é membro da comunidade cristã, membro da comunidade de fé, você precisa deste alimento para continuar a jornada. Escorpiões e uma terra árida e sem água nenhuma, mas foi Ele que fez jorrar a água para nós, da pedra duríssima.
Todo mundo conhece uma pedra. A pedra é muito dura, é sólida, mas Deus fez jorrar água. Pode fazer jorrar a água também dos nossos corações com relação à conversão eucarística. Porque para se aproximar da Eucaristia, não basta aproximar-se exteriormente com um estereótipo de piedade. Ser muito piedoso na hora de comungar, mas não ser piedoso com os irmãos. Ser muito piedoso na hora de receber e não ser piedoso com os que te acompanham na vida. Não ter misericórdia. Então, a Eucaristia não é para manifestações exteriores, para dizer que somos bons. A Eucaristia é para nos alimentar, para nos manter saudáveis na fé. E te alimento do deserto, e te alimentou no deserto com maná. Essa é a dimensão bíblica do Antigo Testamento. Mas o Novo Testamento, como diz São Tomás de Aquino, vem o antigo suplantar. Nós vamos cantar daqui a alguns momentos. Suplantar o antigo. Não mais te dou maná, não mais te dou água no deserto. Agora eu te dou o pão vivo. Eu desci do céu. Eu sou o pão da vida. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue, permanece em mim e eu nele. E assim viverá. É Jesus, o Novo Testamento, que vem suplantar o Antigo. O Antigo passou, embora ele é base. Mas o Novo o suplanta, porque a palavra veio no meio de nós, o pão veio no meio de nós, encarnado. O cálice da bênção, o cálice que abençoamos, não é a comunhão com o sangue de Cristo, diz Paulo apóstolo, não é a comunhão com o corpo de Cristo, porque há um só pão. Nós todos somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão, a unidade eucarística. Celebrar a festa de Corpus Christi, quando a convocação e a convite do pároco, significa que a paróquia, a comunidade de fé, se reúne sempre, todos os dias em torno da mesa, e que num dia de especial alegria e de movimentação pastoral, todos vêm ao encontro juntos. Aqui temos um só corpo, embora sejamos muitos membros com funções diferentes. Na sequência de hoje, a terra exulta de alegria, sequência de São Tomás, porque louva o pastor e guia, que faz a unidade. A igreja convida todos ao pão da vida. Vem com ele, com ela celebrar. Mas eu vou abrir um aspas. A igreja convida todos a celebrar. A igreja convida todos a comungar. Mas não sente na mesa com as mãos sujas. Muito menos com o coração. É preciso sempre fazer uma revisão de vida, nem que seja no ato penitencial da missa, para se aproximar da Eucaristia. Ninguém senta à mesa para uma refeição com os amigos em família de qualquer jeito. Se fazemos hoje, é porque os aspectos familiares e os valores familiares vêm se perdendo. Corremos com o prato diante da TV, diante da internet, comemos de qualquer jeito, nos alimentamos com pressa, não sentamos, não conversamos, e é preciso que pelo menos um dia da semana a família possa se reunir em torno da mesa do Senhor, da sua casa, do seu primeiro altar. Ah, mas a gente não se dá muito bem. É porque você não senta para olhar no olho do outro, para ver o outro, a comunhão. O alimento é verdadeiro, permanece o Cristo inteiro. Esse belíssimo encontro que estamos fazendo é a prefiguração sempre de Deus
que se manifesta ao seu povo. Dar-se ao bom como ao perverso. Não cabe a nós também julgar ninguém quando se entra na fila eucarística. Dar-se ao bom como ao perverso. Fulano está comungando e não deveria. Não é da sua conta. É da conta dele com Deus e da confissão dele com o sacerdote. Se ele não chegou a essa conclusão, espere ele fazer o caminho. Não é você ou eu que vou negar o pão da vida. O maná caiu, o pão dos anjos, o pão do céu. Se Deus me deu o pão do céu, Ele que deu, quem sou eu para negar o pão que Deus me ofereceu? Ah, mas a igreja nega aqueles que não são casados, aqueles que estão de vida irregular, aqueles que estão em pecado. Claro, pecado mortal é preciso confessar. Pecados veniais pequenos, a Eucaristia apaga. Pois se a Eucaristia não apagar nossos pecados, o que mais apagará? Se você crê que Jesus te purifica, te lava, o que mais se apagará? Não é uma reflexão para ser colocada em paralelo sempre. Comungar com relação à vida matrimonial apenas. É na dimensão da totalidade. Porque são casos e casos de não comunhão, e não é a igreja que está dizendo, você não pode no sentido. Talvez às vezes a maneira de falar, a pedagogia que se faz, esteja errada. Mas com carinho, é preciso orientar. É preciso orientar sim. Jesus não é atingido, o sinal que é partido, mas não é diminuído, nem se muda o que contém. Não se muda o que contém, é sacramento, é sempre pão e vinho que se transformam num verdadeiro alimento. São Tomás, depois de tudo isso, elabora a liturgia. Foi ele que elaborou a liturgia de hoje, a liturgia de Corpus Christi, liturgia que nós estamos celebrando. E para findar deste encontro, nessa parte pastoral, agora a parte bíblica, agora a dimensão pastoral da nossa vida, que não é fácil para o padre, nem para mim, nem para ele, nem para os diáconos. Celebrar a Eucaristia não é tão fácil como vocês pensam, que é chegar lá na comunidade e celebrou a missa, o padre não veio, não teve missa. Na dimensão do estar presente, não. É muito mais. Nem sempre o padre está 100% para celebrar a missa, mas ele vai. Assim como você não está 100% para comungar, e você vem. Então não questione um dia ou outro, que a gente tiver com uma carinha um pouquinho tanto assim, de limão, não é? O padre hoje não está lá essas coisas, deixa ele quietinho, ele vai voltar às boas, ele tem outras coisas para pensar também. Então na dimensão eucarística também tem que ter a caridade com o outro. Nem sempre a gente está só alegria, é só alegria, pelo menos eu sou assim, tenho as minhas bipolaridades e assumo elas. Tem dia que, eu acredito que o padre Robson também assume as dele, não é? Tem dia que a gente tem problemas e que não cabe a nós esta partilha de problema em alguns momentos, e nós temos que vivê-los. E encerrando essa questão pastoral, que não é fácil para os párocos, não é fácil para as paróquias, a dimensão é muito grande, ela vai além do que a gente pode imaginar. O padre já mencionou a dimensão social eucarística, dá-lhes vós mesmos de comer. É injusto Deus dar pão e a gente não dar pão a ninguém. É injusto a gente se alimentar, estar bem,
e não oferecer nada a ninguém. Aí na dimensão social, o que aparece? A dimensão caritativa, a dimensão da obra de Deus, dos cristãos que abrem suas mãos generosamente para ajudar a quem tem fome. E fome de arroz, de feijão, de trigo, de fubá, não é só fome espiritual. Que eu duvido. Vem na igreja com fome. Todo mundo tomou um cafezinho, pelo menos pela manhã. Mas se não tivesse, cafezinho é bom, né? Minha amiga ali gosta do café. Então, cafezinho é bom. Se você está assim, precisando, você se sente forte, alimentado. Esse alimento é importante. As multidões viram Jesus, vou encerrar. E Jesus disse: eu sou o pão do céu. Esse homem é doido. Como é que ele pode ser pão do céu? Nós só conhecemos o pão de trigo. Quem comer deste pão viverá eternamente. É a minha carne dada para a vida do mundo. Do mundo. E os judeus começaram a discutir. Como é que ele pode dar a sua carne? Nós conhecemos ele. Ele é filho de José e de Maria. Ele vai se dar alimento como? Em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes seu sangue, não tereis a vida em vós. É a vida. Sangue é vida. Pão é vida. Carne. Quem come a minha carne bebe do meu sangue. E essa dimensão de adorar que fazemos hoje surge com esse trânsito de urbano, que depois de algumas aparições a uma religiosa, pedia essa dimensão, essa entrada do dia eucarístico, para que Jesus pudesse passar e as pessoas pudessem adorar, contemplá-lo na Eucaristia. E a garantia é a ressurreição, porque a minha carne é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida. Como o Pai que vive e me enviou, eu vivo por causa do Pai. Jesus de novo fala de alimento. Assim aquele que me recebe como alimento, palavra, alimento, espécies eucarística, pão e vinho, que se transformam em corpo e sangue do Senhor, este pão desceu do céu. Panes angélicos, pão dos anjos. Deus deu a nós o pão dos anjos. Imagine que os anjos, na presença de Deus, estão e recebem este pão salutar. E Deus deu tanta importância a nós, se fez homem, que também quis nos alimentar assim, com o pão do céu. Então a Eucaristia é o pão do céu. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.